Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Se você nunca cantou ou ouviu isso, hein, meu amigo, você não é vascaíno. Porque é o seguinte, hoje nós vamos trazer aqui o que faz essa música se tornar ainda mais original para o Vasco da Gama. Um top 4 com as principais viradas do Vasco da Gama. Fui em busca aqui de algumas que também a galera nem lembrava, mas vamos trazer aqui para vocês, para mostrar como sim, é possível e está acontecendo essa arrancada do Vasco na Série B. Nós vamos trazer aqui para vocês momentos históricos de quando o Vasco estava em uma situação tão ruim, muita gente até já tinha ido dormir, mas o Vasco foi lá e virou o jogo e saiu vitorioso. Então vamos trazer aqui para vocês a partir de agora o top 4 das principais viradas do Vasco da Gama. Sobe a vinheta, que depois da vinheta a gente vai falar muito e vai trazer essas viradas aqui para vocês. Sobe a vinheta. Salve! Estamos iniciando o nosso vídeo, você já sabe, esse vídeo é especial. Vamos trazer aqui o top 4 das viradas históricas do Vasco durante alguns torneios especiais. Muitas delas levaram o Vasco a Libertadores, outras levaram o Vasco a título. Foi início de uma caminhada também para outros títulos, enfim. Vamos trazer aqui para vocês. Antes, deixando o nosso recado, agradecendo a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado pelo apoio, saudações vascaínas. Você é o principal combustível para que este canal esteja no ar. Nossos inscritos, todos os vascaínos que estão junto com a gente, muito obrigado. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, está conhecendo agora, que é assim, a gente traz curiosidades, informação, notícias, tudo que envolve o Vasco. Então, se inscreve aqui do lado, tá vendo esse botãozinho aqui? Se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Será um prazer tê-lo aqui com a gente. E também falar do nosso clube de membros, onde você paga aquele precinho, ó, pequenininho, e você pode participar com a gente ao vivo aqui. Então, se torna membro, porque será um prazer também tê-lo aqui com a gente, batendo a resenha ao vivo na nossa live da galera vascaína. Olha, para iniciar os trabalhos, está passando aí na sua tela algumas imagens. Eu vou falar, não tem exemplo melhor. Eu acho que essa é a grande virada da história do Vasco. E não poderia começar com outra virada se não fosse ela, a da Copa Mercosul de 2000, a final da Copa Mercosul de 2000. Quem não foi dormir, meu amigo, quando o Vasco estava perdendo por 3-0? Me diz aqui embaixo, onde você estava quando o Vasco estava perdendo por 3-0 no primeiro tempo, com um jogador a menos, Júnior Baiano tinha sido expulso. E você estava onde nesse momento? Eu quero saber. Se você não era nascido ainda, deixe também seu comentário aqui, o que é que você sabe, se você já viu sobre isso, se está vendo pela primeira vez. E o Vasco, meu amigo, simplesmente gigante, tomando 3-0, com um jogador a menos, o Vasco foi em busca do seu resultado. Com o show do Baixinho Romário e também de Juninho Paulista. Romário fez 3 gols nesse jogo, Juninho Paulista fechou aí com 1 gol. E o Vasco conseguiu uma virada histórica, épica, uma das maiores viradas da história do futebol mundial. E aí, o Vasco se sagrou campeão da Copa Mercosul. É uma virada, como fala naquela música do Vasco, a virada mais bonita da história. Então, o Palestra Itália se calou, literalmente, após Juninho e o Romário terem feito aquela virada épica que se tornou símbolo desse time do Vasco da Gama. Como não lembrar e como não sentir um gosto de ser vascaíno depois de uma virada como essa? Também em 2000, aí eu acho que muita gente nem vai lembrar, também vai passar imagens na sua tela aí enquanto eu estou falando sobre isso. Teve outra virada, e essa pode ter sido encaminhando o Vasco para mais um título nacional. Em 2000, o Vasco jogava no Maracanã contra a equipe do Fluminense, quando perdia por 2-0. Mas olha, o Vasco foi em busca do resultado, empatou o jogo. Aí, o Magno Alves fez o 3º gol do Fluminense. Quando tudo parecia perdido, Juninho Pernambucano e mais uma vez Romário, que foi autor de 2 gols naquele jogo, e Juninho Paulista também foi autor de 1 gol naquele jogo, foram aí os responsáveis por essa virada. O Vasco virou para 4-3. Esse jogo era na primeira fase da Copa João Avelange. Para quem não sabe, que teve aquele problema todo, virou Copa João Avelange, que o Vasco se sagraria campeão em 2001, após aquela tragédia que teve em São Januário, mas o final e a fatídica camisa da SBT, né, com o nome do SBT, foi o último título brasileiro do Vasco da Gama. E começou com esse jogo aí, esse 4-3 em cima do Fluminense, uma virada emocionante, mostrando cada vez mais como o Vasco da Gama é o time da virada e como aquela música ela cai tão bem com o gigante da colina.
Seguindo mais adiante, vindo para tempos mais recentes, vamos chegar em 2011, que vai passar também na sua tela. E essa virada também teve um personagem muito emblemático, e ele foi o Dedé. O Vasco jogava ali as quartas de finais da Sul-Americana de 2011 contra a equipe do Universitário. Vinha de a derrota fora de casa no Peru, após ter tomado 2-0. O Vasco foi para cima literalmente, abriu o placar com o Diego Souza de pênalti, e aí viu tudo mudar de uma hora para outra. A equipe do Universitário, que nem oferecia perigo ao Vasco da Gama, fez um empate no primeiro tempo, no início do segundo tempo virou o jogo, e aí, meu amigo, entrou em cena ele, o Dedé. Dedé foi sensacional, o homem do jogo naquele dia. Fez 2 gols, deu passe para o Alexandre fazer o dele, e o Vasco terminou o jogo com 5-2, selando a sua vaga para enfrentar a Universidade do Chile na semifinal da Copa Sul-Americana. Infelizmente o Vasco não conseguiu chegar à final, mas foi uma vitória épica. Eu lembro como hoje, aquele dia, meu sentimento de vascaíno foi a flor da pele. Foi um jogaço, e Dedé destruiu. Dedé fez de tudo, só não fez chover naquele jogo. Jogou muito e fez aí o Vasco ir até a semifinal. Pena que o Vasco não conseguiu chegar à final e conseguiu o seu título da Copa Sul-Americana, que seria tão importante. E olha, seria mais um grande título daquela equipe de 2011 que merecia ganhar o Campeonato Brasileiro, merecia também ganhar a Copa Sul-Americana. E para terminar, vamos trazer algo bem mais recente, com o nosso vovô garoto que estava lá presente. Quem não lembra de 2017? Eu considero aquele jogo como o jogo que fez o Vasco arrancar para ir até a vaga na pré-Libertadores de 2018. Vasco e Santos. Santos e Vasco. Um jogo que foi marcado aí pela estreia de um garoto no gol, Gabriel. E olha, o Vasco saiu perdendo. Muita gente já dava o Vasco como perdido naquele jogo. Aos 84 minutos no tempo agregado, pouco mais de 40 minutos no segundo tempo, o Evander acertou um belo chute de fora da área, fazendo o empate do time do Vasco. E olha, o destino queria que o vovô garoto fosse personagem. O vovô estava on daquele tempo já e fez o seu gol de falta. Aos 46 do segundo tempo, o Nenê bateu uma falta glamurosa. E o nosso hoje goleiro Vanderlei nem saiu na foto. Virada, Vasco 2-1. Aquele jogo que foi a principal arrancada, o início da arrancada do Vasco para a vaga na Libertadores de 2018. O time de Zé Ricardo quebrava também um tabu, um jejum que não ganhava muito tempo dentro da Vila Belmiro e conseguiu fazer o seu grande resultado. Ali começou a reação do Vasco rumo à Libertadores de 2018. Então, galera, foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Quer mais vídeos assim? Manda aquele lalô pra gente. Muito obrigado pela sua companhia e breve estaremos trazendo mais curiosidades sobre a história do Vasco da Gama. Para você que não conhece, eu não conheço tão pouco, conhece um pouco menos, é mais novo, não conhece algumas coisas, vamos trazer para vocês ficar sabendo muito mais sobre a história do Vasco da Gama. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo.